Amém. Vamos orar então, meus irmãos, para falarmos aqui da palavra de Deus. Pai, Tu és tão bom, e tão bom estar aqui com os meus irmãos, com essa igreja preciosa. Pai, continua a trabalhar os nossos corações, continua a falar conosco, Pai. Continua, Senhor, trabalhar em cada detalhe em nossos corações. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus. Amém. Irmão, vamos continuar, né? Basicamente, o tema da mensagem, eu estou falando aqui que treinando para o pódio, amém? Para o pódio. Eu li o texto semana passada, eu vou terminar essa palavra aqui, porque foi algo que Deus falou bastante ao meu coração. Eu quero, assim, falar com os irmãos. Eu creio que é muito importante essa resposta que nós precisamos dar a Deus nesse tempo. E o texto que eu usei no domingo passado, de 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, é o seguinte: E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Então, irmãos, dando uma recapitulação para nós avançarmos para o ponto principal de hoje, eu falei semana passada aqui, né, sobre que Deus, então, Ele nos criou para um propósito, e que o aspecto de Jesus ter morrido na cruz, que diz respeito à nossa reconciliação para com Deus, não fim do propósito de Deus, mas abre caminho para que o propósito seja continuado. E uma coisa que nós temos que entender, irmãos, que quando Deus cria algo para um propósito, Deus não desistiu do propósito. E uma coisa muito importante, que grave isso, grave, nós precisamos ter uma vida resolvida, amém? Quando eu falo que eu não preciso ficar certas coisas avisando a minha esposa, é sério mesmo, não precisa avisar algumas coisas que já foi avisado antes do casamento. Já está resolvido, ela já sabia o que Deus o chamou para fazer, ela já sabia, já foi combinado, foi conversado. Eu demoro para tomar algumas atitudes, firmar algumas alianças, firmar alguns compromissos, porque quando você firma, isso aí precisa ser sério. Amém? Quando nós não entendemos o propósito de Deus, e nós precisamos entender que nós somos de Deus. Amém? Ali na cruz, Deus te comprou por bom e alto preço. Por isso que Paulo, sabendo que Deus o comprou, ele se considera escravo de Cristo. Não tem liberdade maior do que ser escravo de Cristo. Amém? Então, hoje nós falamos muito do aspecto da filiação, que nós somos filhos de Deus. Isso é muito importante. Mas Paulo, o apóstolo da graça de Deus, se identificava como servo, como escravo de Cristo. Ou seja, ele sabia claramente que ele tinha um Senhor. E nós precisa estar claro para nós que nós temos um Senhor e que a vontade dele precisa prevalecer. Infelizmente, irmãos, nós acabamos deixando o curso da vida, os modismos e as coisas e as influências tomarem o propósito de Deus no nosso coração. E nós precisamos saber então que Deus nos criou para um propósito, nos comprou de novo para esse propósito, e nós devemos entender esse propósito e viver para esse propósito. Porque, irmãos, quem não tem propósito, qualquer coisa serve. Quem não tem propósito, qualquer proposta serve. Qualquer proposta serve. Eu tenho certas propostas que mesmo financeiramente podem ser muito vantajosas para mim, que para mim não servem. Por quê? Porque tem um propósito maior na história. Amém? Isso é muito importante. Então Deus sempre quis ter um povo para Ele. Deus quis sempre ter um povo para Ele. Por isso que nós temos a nação de Israel. E hoje em Gálatas está muito claro que a igreja agora é o Israel de Deus. É o povo de Deus. Amém? E qual que é o objetivo de Deus ter um povo? Deus quer ter um povo para que possa expressá-lo. E eu falei claramente no domingo passado que, dando o exemplo da projeção, na verdade, o projetor só serve para refletir aquilo que está naquele computador. Se o projetor de alguma maneira está com algum problema de transmitir esta imagem, o projetor não está adequadamente, né? Na semana passada até o nosso irmão Anderson e aqui com o Leandro teve que estar essa semana mexendo para que o projetor pudesse projetar melhor a imagem. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos a imagem de Deus, o nosso espírito. Amém? Imagem fala do caráter de Deus no nosso espírito. Nós recebemos essa imagem.
E agora, a partir do momento que nós nos submetemos ao processo de transformação de Deus, porque você, como é um ser triuno, você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O corpo foi feito para expressar. Amém? Por isso que nós podemos expressar Deus individualmente quando expressamos a Cristo, mas também nós só podemos expressar Deus na sua plenitude quando nós vivemos em comunidade, porque Deus, Ele é um que se manifesta em três: é Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém pode expressar Deus completamente, isoladamente. Só podemos expressar a Deus quando estamos vivendo em corpo. Em corpo. Amém? Então quando você nasce de novo, o seu espírito é regenerado e a imagem de Deus é colocada no seu espírito. Você tem tudo no seu espírito. Você é pleno no seu espírito. Por isso que tudo que Deus faz é de dentro para fora. O legalismo, a transformação legalista é a transformação de fora. É aquela transformação por regras exteriores apenas. Onde eu coloco regras exteriores, mas nada adianta regras exteriores sem um coração transformado. Isso não tem poder de transformação plena. Então, quando você nasce de novo, você ainda continua tendo uma série de coisas que não dizem respeito ao reino de Deus, à imagem de Deus, do ponto de vista da sua alma, da sua mente, da sua vontade, das suas emoções. Por isso que você expressa de forma inadequada a Deus. Por quê? Porque esse filtro aqui que fica entre o seu espírito e o seu corpo, ele está ali ainda precisando de uma transformação. Então, por exemplo, a nossa irmã semana passada entregou a vida para Jesus. Esqueci o seu nome. Cris também, né? Cris está fácil. Então tá bom, a Cris, que é amiga da Cris. Amém? Ela não chegou assim instantaneamente, como se ela fosse um robô assim, que chegou na casa dela, a forma que ela falava mudou. Ela chegou em casa já totalmente assim. Vamos imaginar que isso fosse a transformação. Paz do Senhor. O jeito que ela falava, ela vai chegar lá falando daquele mesmo jeito, pô. Se o jeito que ela falava expressa Cristo, ela continua. Se o jeito que ela falava não expressa Cristo, e não tem muito a ver muitas vezes com se fala mais carioca ou menos, mas sim se a palavra dela é santa, é uma palavra pura. Se tem alguma coisa que não era santa e pura, ela vai precisar conformar a sua alma à realidade nova no seu espírito, para que ela possa expressar através do seu corpo a verdadeira imagem que já está dentro dela, quando ela nasceu de novo, porque Deus colocou a imagem de Cristo lá. Amém? Então Deus não aceita menos do que isso. Nós somos um povo. A igreja é o povo de Deus, que está aqui na terra para expressar a Deus, né? Eu gosto dessa versão aqui que eu li até para os irmãos. Aqui, essa versão aqui muito, a versão amplificada de 1 Pedro 2,9. Mas vocês são a raça escolhida, um sacerdócio real, uma nação dedicada, um povo especial, comprado pelo próprio Deus. Comprado pelo próprio Deus. Meu irmão, nós tivemos a graça de Deus de comprar o contrabaixo. Está ali, depois eu vou mostrar para os irmãos. Nós compramos o contrabaixo não para fazer o papel de bateria, e nem para fazer o papel de guitarra. Nós compramos o contrabaixo para um propósito, fazer o papel de contrabaixo. Quando Deus comprou você para um propósito. E está muito claro aqui o propósito pelo qual Deus te comprou. Para que vocês possam levar adiante os feitos maravilhosos e demonstrar as virtudes e perfeições dele. Amém? Então assim, como diz meu irmão Fiuza lá no Rio de Janeiro, escangalhado. Deus não comprou você para você viver escangalhado. Não. Deus não está satisfeito só porque você frequenta a reunião, e muito menos se você não frequenta. Deus comprou você para um propósito. Aleluia. Qual é o propósito? Expressar a Deus. Nós fomos comprados para expressar a Deus. Nós somos o povo de Deus. É aquele negócio, tal pai, tal filho. A Bíblia fala: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Nós precisamos, irmãos,
Esse é o problema, né? Não pense que é por acaso que nós somos a geração dos influencers. Tudo isso chama-se um plano maligno. Na verdade, o teu influencer deveria ser Cristo. Só que aí você está lá no Instagram, você gostou de uma certa mulher, aquela certa mulher começa a modelar o seu comportamento. Você segue ela. Hoje, né, primeiro que tá, todo mundo quer ter seguidor, né, irmão? Não importa qual o mico maior que dá para ter mais seguidor. Então o pessoal quer ter seguidor. Jesus quer ter discípulo. Amém? Então você pode se modelar por muita coisa. E tem um monte de influência para todo tipo de gosto. E aí você escuta e a mulher está lá, ela não tem nada a ver com Jesus e ela quer ensinar tudo como ser uma mulher. E você segue tudo que ela fala porque ela é tua influencer. Influencer. Agora nós deveríamos, tanto no aspecto, ter o nosso maior influência, Jesus. E aqueles que imitam Jesus. E aqueles que imitam Jesus. Amém? Então nós fomos chamados para levar diante os feitos maravilhosos e demonstrar as virtudes e perfeições de Deus ao mundo. Glória a Jesus. Amém? Esse é o nosso chamado. Deus não se cansa disso. E vamos adiante, né? Isso é chamado do processo de santificação. Sem santificação ninguém verá Deus. E eu creio que muito esse texto diz, sem santificação as pessoas não podem ver Deus através de nós. Amém? E santificação tem muito mais a ver no Novo Testamento com a manifestação dos feitos de Deus do que simplesmente não praticar o mal. Muita gente pensa que o que significa é eu não roubo, eu não passo ninguém para trás, mas você não abençoa ninguém também. Você não contribui com o avanço da vida de ninguém, você não faz o bem para ninguém. E Deus espera que nós possamos fazer o bem, amar, se importar com as pessoas, investir nas pessoas, ser um pai para os órfãos, ser uma mãe para órfãos, ser socorro para aquele que está passando dificuldade, ser a palavra da salvação para aquele que precisa. Amém? Ser esperança para o aflito, ser um abraço para aquele que precisa de consolo. Isso que Deus espera de nós, que nós possamos demonstrar a Ele, e as pessoas possam ver a bondade de Deus através da nossa vida, através das nossas atitudes. É isso que Deus espera, em nome de Jesus. Amém? Vamos avançando. Agora então, aqui que é o ponto que eu quero reforçar aqui. Então Deus não vai sossegar vendo que você ainda não está expressando a Ele. Deus não vai sossegar em ver enquanto eu não estiver expressando a Ele, expressando o seu amor, a sua graça, expressando a sua correção, expressando a Deus. E Deus então vai fazer o que for necessário, não o que você quer, não o que eu quero, mas o que é necessário para que esse processo aconteça na nossa vida. Amém? E aí, irmãos, que entra uma coisa muito importante que nós precisamos entender, que os melhores remédios são os mais amargos. É ou não é? Já observou, irmãos? Lasanha faz bem para a saúde? Você já observou que tudo que a gente gosta de comer, carboidrato é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aleluia, um 4 queijo. Mas não faz bem. Puxa vida. Eu não consigo entender isso, irmãos. Os hambúrgueres que tem hoje, aleluia, não faz bem. Eu fico até meio acusado. Esse dia eu fui num rodízio de hamburguinho. Mas quando você começa a observar um pouco mais saúde, você não fica mais em paz ali, né? Puxa, um hamburguinho foi, 2 hamburguinhos já foi também. Já foi o 3º hamburguinho e eu já estou cheio, mas eu paguei o rodízio. Né? O que eu faço com esse dinheiro? Uma mão quer controlar até isso, né? Já que eu paguei, eu vou comer. Ninguém já viu fazer sucesso rodízio de saladas? Venha, hoje nós temos 50 saladas. Apesar que com um bom temperinho, pior que o bom temperinho estraga
Se você colocar aquele tempero, molho muito bom, aquele molho já está tudo cheio de coisa lá que não presta também e já estragou a salada. Meu Deus do céu, meu irmão. Rúcula, que tem que comer o tal da rúcula. Agora, na nossa vida também, nós gostamos só do tempo da festa. Nós gostamos quando nós estamos bombando, os negócios estão dando tudo certo, está tudo fluindo. E nós, não gostamos dos tempos de desafios, dos tempos de tribulação, dos tempos de adversidade. Nós gostaríamos que o nosso presidente fosse o cara mais crente do mundo, e agora só tem igreja no Brasil, e é tudo maravilha, e somos contra o aborto, e somos contra não sei o quê. Nós queríamos só esse negócio. Nós não gostamos de tribulação, nós não gostamos de governo que persegue. E nós oramos, Deus, Brasil, Deus, aleluia. Oramos pela eleição, Deus está conosco. E eu estou escolhendo o Brasil, eu estou escolhendo o Brasil. Os nossos profetas, daqui a pouco deu a eleição. Não deu do jeito que a gente queria, a gente quase que deu um jeito de tomar lá a boca. Não foi do nosso jeito. Que isso, Deus? Que isso? Nós vamos tomar aquele negócio. Vamos tirar essa benção desse homem aí. Nós vamos tomar isso aí. Como que pode a profecia não acontecer? Eu acho que a profecia agora que está acontecendo. Irmãos, é tão fácil eles... Primeiro é o seguinte, eu vou te falar aqui. A gente alugou aqui, mas não se acostume muito com isso. Isso logo tem prazo e validade. Eles podem começar simples, só fechando as igrejas irregulares. Se eles mandar fiscalização em Curitiba, em todos os prédios de igreja que não são regulares, se deixar só os regulares, eu acho que vai sobrar uns batistas, o da alcance e o resto vai fechar. É fácil, em nome da lei, tem que organizar o urbanismo da cidade, não pode ter... Então, sai fechando. Sai fechando, a maioria já vai sair fechando. Então, assim, aí nós não sabemos ser corpo de Cristo, não sabemos ser igreja, nós só sabemos ouvir uma pregação de alguém que lê a Bíblia para nós. Eu estou aqui te revelando hoje a Bíblia. Você só sabe, a pregação da semana tua vai ser essa. Você não tem relacionamento com os irmãos, você não acredita no discipulado, você não acredita em nada disso, e você só gosta desse momento aqui, que é bom, enquanto pudermos usar, vamos usar o máximo. É muito bom encontrar os irmãos, tem um mover na reunião pública muito gostosa, mas a realidade é o seguinte, meu irmão, a coisa vai apertar. Vai apertar. Será que um dia nós não vamos sentir falta de poder ter a Bíblia acessível para nós como temos hoje? Quem sabe o que vai sobrar para mim e para você é apenas os textos que nós decoramos com a nossa rafruta. E irmãos, isso não é brincadeira. Se você olhar o mundo afora, a coisa já está bem encaminhada para fechar o cerco. Quando Jesus disse que eles iam odiar você por causa dele, isso para mim está tão claro agora. Está muito perto deles poder dizer que a Bíblia é um grande livro de ódio. Irmãos, Deus, Ele não tem problema com nada disso, dessas perseguições, nada disso. E Ele não está surpreso, falando, nossa, começaram a perseguir a igreja brasileira, nossa, não, que surpresa, me pegou despreparado. Não, já está lá na Bíblia, lá escrito que nós ia ser perseguido, odiado, e lá já tem muito que morreu por causa dele. E no mundo afora tem muito caso desse. Mas Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Tinha uma época atrás no Brasil que estava bom ser crente, né? Todo mundo, até o cara parava de vender um pouco de CD secular, ele vinha para o gospel, né? Tem uns que migraram, né? Até a Gretchen já foi crente. Rapaz, uma vez, tem aquela funkeira lá que... É Perla, né? Aquela Perla quase veio na nossa igreja uma vez. Quase veio, ia vir num carnaval. Quase. Mas eu confesso que eu estava meio incomodado. Eu falei, será que essa mulher converteu? O que é ruim, né, irmão? A mulher converteu, amém. Pode converter todo mundo, mas daqui a pouco, 2 semanas, está pelado de novo.
Aí fica ruim, né, pastor? Aquela lá que falou da santidade, ela ficou pelada de novo agora. E depois parece que agora ela, infelizmente, temos que orar por ela, não é aqui para... Não é fácil quando você entra num certo nível de glória, de dinheiro, de fama. E não significa que ela não teve uma experiência com Deus, mas a sedução para voltar, porque aí ser servo, ser crente... Na nossa comunidade ela ia levar um 300 no máximo, não é? Na época vai para as boas, ela leva um 300. Então não é fácil para ela. Então não é fácil, meus irmãos. Então na certa época estava bom ser crente, né? Estava bom. Agora, meus irmãos, parece que não está ficando tão bom e vai piorar. Amém? E o que nós precisamos, irmãos, entender que Deus usa vários meios para cumprir o seu propósito. Cumprir o seu propósito. E como eu comecei a falar semana passada, um dos meios que Deus usa é o deserto. Deserto, vales. São tempos de tribulação. Para que Deus usa a época de desertos e vales? Para formar homens dependentes e quebrantados. Nossa irmã Irene estava passando um desertinho, um valezinho com seu neto. É neto, irmãos. Diz que neto mexe com o coração de uma avó. E ela estava firme na fé. Mas na hora, ela me contou aqui, eu estou falando e eu sei que não tem problema. Outros que na hora ontem falou, entrou na cirurgia. Diz que ela caiu no choro para o Senhor. Nós já vimos várias experiências de homens e mulheres se converteram num vale desse, uma tribulação dessa. De ter que estar ali perdendo a pessoa mais amada da sua vida. E ter que, ali a pessoa promete, até Deus nem considera tudo que a pessoa prometeu. Senhor, agora tu pode contar comigo. Senhor, tu pode contar 24 horas se tu... É aquele momento que você vê que não tem recurso, não tem dinheiro, não tem título, não tem nada. Que não seja só o Senhor que você precisa ali naquele momento. É só o Senhor. Você não pensa em festa, você não pensa na tua casa da praia, você não pensa em nada. Só pensa em orar e se ajoelhar, falar, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Esse tempo, irmãos, ele é tão precioso, irmãos, porque ele tem um poder de tirar, esse tempo tem um poder de tirar as nossas raízes, que estão muito firmadas nas coisas desse mundo. Esse tempo de deserto e vales tem o tempo de tirar as nossas raízes, né, na autoconfiança. Na autoconfiança. Eu volto a dizer, irmãos, tanto autoconfiança quanto autocomiseração são carne. Porque os dois estão focados no homem. A pessoa autoconfiante, ela tem uma confiança em si próprio. E autocomiseração, porque está olhando para si e consegue enxergar habilidades e capacidades que eu tenho. E autocomiseração é olhar para si mesmo, só que não enxergar qualidades e habilidades, e então entrar naquela lamentação, porque eu não tenho, comigo as coisas não acontecem, comigo não dá certo. Mas os dois, irmãos, precisam passar pelo processo do deserto e dos vales para experimentarmos o que? Chegarmos no lugar de dependência e quebrantamento. Todas as áreas da tua vida, você vai precisar experimentar desses momentos. E eu gostaria aqui de trazer para nós essa importância, irmãos, de nós começarmos a enxergar esses momentos não como um tempo de derrota, de fracasso, mas como um tempo de aperfeiçoamento, de lapidação de Deus para nós. Nós não podemos só glorificar a Deus quando as coisas estão ali bombando, quando as coisas estão indo aparentemente tudo certo. Mas nós precisamos ver como esses momentos como momentos muito importantes da nossa vida, para o cumprimento do propósito, porque no final das contas o que vale para nós, irmãos, é terminar a nossa vida aprovados por Deus. O que adianta, irmãos, se a tua prosperidade financeira está te fazendo mal? É melhor você ser freado por Deus, por amor a você, do que você crescer na arrogância. Não significa que todos têm a mesma área que tem que ser trabalhada. Não é todas as pessoas que prosperam financeiramente que se perdem
do propósito, por causa da prosperidade financeira. Mas, existem muitos que se perdem por causa disso. Então Deus está mais preocupado em te resgatar para o propósito do que manter você naquela aparente vitória, por mais que você está alegre, falando, nossa, a graça está comigo. E hoje uma pregação perigosa que está ocorrendo muito, vinculando o favor de Deus apenas com bem-estar. Então se eu tenho o favor de Deus, se a graça está comigo, eu só vou ter bem-estar. Se for assim, irmãos, os homens da graça do Novo Testamento, Paulo e os demais apóstolos, não tinham o favor de Deus, porque eles passavam muitas provações. Muitas provações. Então nós precisamos entender que na escola de Deus, você vai olhar na vida de todos os apóstolos, vai olhar especialmente na vida de Paulo, você vai observar que precisou passar por tempos de vales e tempos de deserto, para que pudesse então se tornar homens e mulheres mais dependentes e mais quebrantados, mais quebrantados. Eu falei para os irmãos aqui semana passada que isso é normal, quem está começando ministerialmente, quem está começando às vezes um negócio, às vezes você tem aquela autoconfiança, que eu faço melhor, que eu sei, que eu aconteço, que comigo as coisas vai fluir, e aí você vai chegar num momento que o próprio Deus vai te frear, para que você reconheça que depende da graça de Deus, que não são as tuas palavras bonitas que convencem as pessoas, que não são as tuas palavras bonitas que tem poder para encher uma reunião, para convencer alguém da sua família, e aí Deus vai te levar para esse lugar de quebrantamento, e é um tempo de frustração, é um tempo que você vai perder essa autoconfiança, e você vai falar assim, depois você vai ficar até um pouco meio medroso, dá até 1000 medos falar em começar uma igreja. Isso é bom também, isso é sinal, Senhor. E aí você vai falar como, se o Senhor não for comigo, o Senhor não quero projeto nenhum mais. Não quero projeto de igreja, não quero projeto de igreja na casa, não quero projeto de tocar no louvor, não quero projeto nenhum. Até que você vai ter essa experiência. Porque Paulo, ao mesmo tempo, era um homem, que ele era ousado. Não é que Deus quer nos tornar alguém que não tem ousadia, mas é ousadia do Espírito, não da carne. É aquela confiança de que as coisas vão avançar por causa do Senhor, não por causa de nós. Amém? É a confiança. E essa confiança se demonstra muito na oração. Você vai se tornar uma pessoa mais de oração, porque você reconhece que, mas não é aquela pessoa que ora e depois se torna arrogante pela própria oração, porque não é nem a oração em si, a oração só é uma expressão da tua dependência, mas você sabe que no fundo aquilo está acontecendo por causa da graça de Deus, não por causa da tua performance na oração, mas por causa da graça de Deus. E quando as coisas começarem a fluir de novo, as almas começarem a ser salvas, o trabalho começar a avançar, as coisas começam a avançar de novo, mas avançar numa outra base agora, que é a dependência e o quebrantamento. E aí você sabe que aquela glória é do Senhor, você jamais aceita tomar aquela glória do Senhor. Você fala, as pessoas falam, nossa, como está avançando? Sim, foi o Senhor, foi a graça de Deus, foi o favor de Deus. Amém, meus irmãos? Então é muito importante, os tempos de desertos e vales, Eu estava meditando um pouquinho, na situação lá da Irene, passando com o neto, E no meu coração veio um pouquinho o seguinte: ela tem orado pelo filho dela, tem orado pela nora dela, e a gente não sabe qual vai ser a situação que vai ser necessário aquela família passar, para que eles possam chegar nesse lugar de dependência e quebrantamento. E sabe o que acontece? Nós mesmo que estamos orando por uma coisa, depois nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Você está orando tanto para Deus mover na sua família, Deus move no meu pai, move na minha mãe. E você sabe, irmãos, se a gente for quebrar aqui a parte que tem o tijolo, é uma broca, É um material que precisa. Se você for na parte da coluna, já é outro material. Tem gente de todo tipo, irmãos. Tem gente que é mais fácil, é mais maleável, é mais fácil ser trabalhado por Deus. Tem gente que é mais duro.
Talvez você não seja duro completamente, mas talvez tenha uma áreazinha ali que você fala: Deus, você pode mexer em todas as áreas, mas nessa aqui não. Aí Deus fala: mas essa que eu quero. Eu sempre falo para minha esposa, né? Por favor, não fala que não quer mais morar, nunca mais vai morar em São Paulo. Não fala. Não fala que você vai para lá. Não fala. Não fica falando esse negócio: dessa casa não me mudo mais. Não fala. Para de falar essas bobeiras. Começa a falar: seja feita a tua vontade, Senhor. Deus gosta desse tipo de gente que fica falando: eu não faço mais isso, eu não sei o quê. Talvez teu cônjuge está lidando com você e está difícil, mas ele vai começar a orar. Aleluia. Meu irmão, é assim, eu tomo cuidado, porque quem sou eu para falar para Deus que eu não vou mais para São Paulo? E tem irmão aqui que é metido também, né? Você quer mandar até em Deus, né? Eu não aceito que você vá para São Paulo. E daí que você não aceita? Quem perguntou? Já viu que crente quer mandar em pastor, escolher a igreja que o pastor fica? E se Deus mandar para São Paulo de novo, quem é você para se meter? Você é Deus agora? Então é assim, irmãos, eu falo para ela: não fala que não vai para São Paulo. Não fala. Não fala, porque vai que o papai fala assim: Cleber, São Paulo. Por isso, uma coisa que eu não aceitei, irmãos, tem coisas que você tem que ter atitude de fé. Realmente, para mim, voltar a São Paulo nos primeiros dias foi difícil, porque foi uma experiência muito traumática por causa do que eu passei de saúde. As pessoas perguntam para mim: morar em São Paulo é bom ou é ruim? Eu falei: não sei, eu morei na pandemia e passando por tribulação de saúde. Então eu não sei como é que é morar em São Paulo. Deve ser bom. Tem mais gente morando lá do que aqui. Então, ou seja, agora, eu sei que foi um treinamento bom, uma escola assim forte. Eu não gostaria de passar pelo treinamento, mas o meu pai sabia me treinar melhor do que eu. Agora, eu não vou dizer para Deus, dizendo assim: eu não vou mais para São Paulo. Como não vou mais para São Paulo? Ele que é o dono. Daqui a pouco ele pergunta: São Paulo ou África? De repente eu falo: São Paulo. Até essa autoconfiança da carne já saiu. Antes eu falava que ia para qualquer lugar. Já viu aqueles crentes que vêm aqui para o apelo? Eu irei onde queres que eu vá. Só que é o seguinte: isso tem que ser verdade. Mas para ser verdade tem que ser testado. Você já viu? Todo produto precisa testar a autenticidade do produto. Todas as nossas palavras precisam ser checadas. E as tribulações e os vales, os desertos servem para checar as nossas palavras. Por exemplo, né? Não teve o cônjuge que disse: eu vou com você na saúde e na doença. A minha esposa teve que ser checada. Tem a esposa do pastor Lorival de Almeida, Débora Miranda. Ela teve que ser checada porque o marido dela pegou um câncer na cabeça. Então, muitas coisas da nossa vida, para dizer que é autêntica, tem que ser checado. E as experiências, e as tribulações, e os desertos e os vales têm esse poder. Senhor, eu estou contigo até o fim. Perdeu o emprego depois que virou crente. Depois que eu virei crente, eu não sei o que aconteceu, agora eu já perdi o emprego. Você falou para Deus que ia ficar com ele firme. Porque Deus para você é mais do que um emprego. É mais do que um filho. É mais do que tudo. Mas, irmãos, tem coisa que só vai se tornar realidade na nossa vida depois que você passar pelo deserto, pela tribulação, pela provação. Amém? Então, assim, é melhor você se render logo. É ou não é? Tem gente aqui que Deus está assim, ó. Hoje eu vou pregar que nem os nossos irmãos pentecostais. Você está com a última oportunidade. Deus está com a broca ligada. Meus irmãos, estou te falando. Vai escutando, as pregações não são por acaso, meu irmão. Depois da pregação vem algumas coisas. Deus está querendo pegar uns aqui com a broca forte. Só que Deus está te dando mais oportunidade de quebrantar pela palavra. Aqui já hoje, se render logo. Não vai se render logo, Deus não vai parar.
Deus não é que nem você como pai que fica falando que vai dar a palmadinha no seu filho e não dá palmadinha nenhuma. Seu filho já sabe que você não dá. Mas Deus não. Deus vai terminar o trabalho porque Ele te ama, porque Ele me ama. E Ele quer ver o seu bom perfume sendo liberado. Mas existe a tal da casca do ego. Já viu o ego? Você escutou tanto sobre o ego que você ficou com raiva dele, né? Eu sei que já abusaram muito do ego, né? Muita gente falava que tudo era ego, 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 ego. Muito discipulador, manipulador, muita gente manipuladora, tudo é ego. Não é tudo que é ego. Mas você sabe que tem área que você é durinho, hein? Você é durinho, né? Como é que está Deus na tua vida hoje? Tem alguma coisa aí que se Deus falar hoje, se Deus falasse para você hoje, ó, essa obra aqui precisa do teu carro. Eu já tive casos assim, irmãos, forte. Deus falou algumas coisas fortes comigo. Tem alguma coisa, tem algum limite que você coloca para Deus aí? Deus falasse hoje, fecha a tua empresa hoje. O que você ia fazer? Para que esse serviço hoje. Só que Deus não fala para trocar de mulher, tá? Cuidado aí. É o inimigo aí. Só avisando aí para não usar a minha pregação para outra coisa. Você está entendendo, irmão? Tem alguma área que Deus tem limite na sua vida, que Ele não pode, naquele ponto, você não deixa Ele tocar? Pois Ele vai tocar esse ano. Ou rendemos logo, meus irmãos, ou se rendemos logo. Porque Deus agora, irmãos, esse é o tempo da igreja, esse é o tempo da igreja. Deus não te deu esses dons, Deus não te deu essas condições para nada, tem que ser para a glória dEle. Jacó lá, já conhecidíssimo nosso, ficou relutando com Deus, até que Deus foi lá e achou ele, para transformar ele em Israel. Nunca é tribulação, Deus não quer te destruir, Deus não quer fazer maldade para você, Deus só está permitindo para que você seja parecido com Ele. Irmãos, eu estou preferindo mais me quebrantar logo, Deus, me quebrantar logo. A cidade que o Senhor quiser, a cidade que o Senhor quiser, a casa que o Senhor quiser, a casa que o Senhor quiser. Por isso que tem algumas coisas na nossa vida que são desafios, né? Você faz aquela casa dos teus sonhos. Sonho de nata, doce de leite, creme. Coloca todos os móveis. Tem uma irmã muito preciosa que ela fez uma casa assim aqui em Curitiba. Ela fez tudo projetado, ela colocou os móveis projetados. Uma casa muito bonita. Ela colocou tudo do jeito que ela queria. Quando ela terminou e estava poucos dias que ela mudou para lá, o marido dela recebeu uma ligação para mudar de cidade. E ela teve que mudar de cidade. E agora ela mudou até de país. Por isso tem coisa que é complicada, né, irmãos? Tem gente que parece que Deus já sabe assim, tanto que você vai lidar mal com a tal da casa própria. Fala, vamos deixar esse irmão no aluguel mesmo. Pelo menos no aluguel ele se muda para onde eu mando. Nós queremos escolher o bairro. Se não for do nosso jeito, nós não aceitamos. Nós queremos escolher a cidade. Nós queremos escolher o dia de servir, como servir. Nós nem consultamos a Deus para comprar a tal da casa própria, né? É o lugar que está mais em conta. Eu duvido que a Morgana fala que vai comprar lá. Você já orou perguntando se essa é a vontade de Deus? Fala assim, ali não é o meu papel, né, Morgana? Ou seja, normalmente, né, mais baixa renda, o que é? É a casa mais barata que você encontrar. Você nem sabe a cidade que é. O cara falou, tá parcelando sem entrada, 468, a prestação retroativa, não sei o que. O cara, onde que é mesmo? Depois ele pergunta onde que é a casa. Sabe por quê, irmãos? Porque nos enganaram. Eu não estou dizendo contra, que bom que puder comprar, eu tenho uma. Mas nos enganaram que sucesso na vida é terminar com essas coisas. Eu tenho que ter uma casa boa, eu tenho que ter carro bom, eu tenho que ter isso bom. É só coisa material. Então para nós é o seguinte, meu amigo. E aí se é a família, né? Você coloca no grupo da família. Comprei aquela fotinha tradicional com a chave, né? O Josué sabe fazer bem essa foto que quando ele vende, o bicho é forte também. Não sei se ele está vendendo ainda. Não é nada contra quem está vendendo, irmãos. É nós que nós precisamos, que eu quero dizer o seguinte. E se Deus quer você no Campo Comprido? E se Deus quer você no Tatuquara? Onde que Deus quer?
Você sabe, irmãos, uma coisa interessante, né? Uma coisa interessante. Eu gosto muito desse texto aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em outras versões fala, a qual Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É interessante que Deus já criou o nosso dia de amanhã. Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. E nós que precisamos entrar nesse plano de Deus. Mas a igreja nos últimos dias ficou pregando muito sobre Deus vai realizar os teus sonhos. Nós acostumamos fazer da oração um tempo de ficar mandando em Deus. Deus, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça desse jeito, eu quero que você faça. Nós não acostumamos render a Deus a nossa vida na oração. Para descobrir, Deus, o que o Senhor quer para a minha vida, o que o Senhor quer para o meu ano, o que o Senhor quer para o meu casamento, o que o Senhor quer, o que está bom para o Senhor, o que não está bom para o Senhor, o que entra, o que sai. E nós precisamos entrar nesse lugar de novo de rendição. Amém? De rendição. Completamente a Deus. Deus quer levantar um povo quebrantado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Vamos entrar nesse treinamento de Deus. Eu fico pensando aqui sobre Abraão, aqui me vem esse pensamento, né? Que desafio de Deus para Abraão. Quando Deus chama Abraão. Deus já começa fazendo uma limpa, né? Falando assim, eu já sei o que eu preciso cuidar em você. Sai da tua terra e da tua... Meu irmão, depois que eu me mudei, eu consigo entender um pouquinho de Abraão, que sai da tua terra e da tua parentela. Rapaz, não é fácil. A terra e parentela são dos grandes inimigos, muitas vezes, de Deus nos usar. É ou não é? Não é fácil, meus irmãos. Obedecer a Deus muitas vezes não é fácil. Eu estava falando com o Leandro esse dia. Você acha que a Jenny aceitaria mudar lá para a tua terra? Talvez a resposta já está pronta. Jamais. E se Deus mandasse esse casal mudar para aquela terra? Ai, ai, ai. Vamos. Eu estou falando, irmãos, por isso que eu falo o seguinte: tem coisa que a gente só vai aprender quando passar pela experiência. O Christian e a Morgana mudaram de cidade, não sei se já tinham mudado antes. Eu não sei qual foi a experiência para ele, mas eu sei que para mim não foi fácil. Só quando eu cheguei em São Paulo eu já queria sumir. A empresa foi uma coisa muito forte, muito forte. Eu cheguei lá no dia na casa do pastor Marcelo. Eu só não falei para a Fabíola, porque depois descobri que ela também queria fugir. Irmão, se eu vacilasse no primeiro dia, eu já tinha voltado no primeiro dia. Que missionário furreca. Aí para mim, quando eu pregasse, você não quer missionário? Missionário fujão, não sei o quê. Rapaz, aí chegou a minha hora. Eu fui o missionário. Por isso, quando você vê algum irmão que é missionário, ora por ele. E se você não quer ir, seja verdadeiro para Deus. Tem misericórdia de mim. Eu não queria ir não, mas se eu mandar, eu vou. A gente tem que ser verdadeiro, parar de contar conversa para Deus. Eu queria ficar por aqui. Fabíola tem que orar sim. Se eu queria São Paulo, não, Senhor, por favor. Se o Senhor mandar, eu vou, mas eu queria ficar aqui. Tem que ser verdadeiro para Deus. Deus nos leva, irmãos, e permite esse tempo de deserto, de vales, para nos tornar realmente rendidos a Ele. Rendidos a Ele. Rendidos a Ele. Eu tinha tanta coisa para falar aqui de outros treinamentos que Deus fez. Como o treinamento que Deus fez com Abraão, para tornar ele um homem consagrado.
Como é que Deus nos torna alguém consagrado? Ele pede algo para nós. Ele pede algo. E para Abraão a pedida foi forte. Primeiro pediu, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Não deu nem endereço. Como que você chama a transportadora? Queria chamar aqui a transportadora X. Para onde você está indo? Para a terra que eu te mostrarei. Quanto que é o frete? Acertamos lá no final. Pagamos Olha que coisa. Para nós ainda Deus conta a cidade. Para Abraão, para a terra que eu te mostrarei. Mas depois Deus pede o filho. É o Isaac, né? Muitos abusaram do Isaac, mas todos nós temos o Isaac que Deus pode pedir. E que não é necessariamente dinheiro. Pode ser lá que depois que você está bombando na empresa, eu falo, agora eu quero você tempo integral. Qual o salário? Eu te mostrarei. Outra coisa, é muito difícil abrir mão de um padrão. Nós estamos facinho para se acostumar com coisa boa. É ou não é? Irmãos, depois que eu me acostumei com um brigadeiro gourmet, o outro brigadeiro ficou ruim. Rapaz, quando eu era pequenininho, vi outro brigadeiro, vinha a festinha, estava tudo bom. Agora eu gosto do brigadeiro gourmet. É muito difícil se acostumar, né, irmãos? Eu como outro, pode chamar na festinha lá sem o outro, amém? Mas o gourmetzinho é diferenciado. A gente vai acostumando com os nossos gourmetzinhos, né? A gente vai se acostumando com o nosso conforto. Antes você não tinha nada. Você fala, Deus, tudo que eu tenho é teu. Você não tinha nada mesmo. Depois Deus te entregou algumas coisas. É dele ainda, só que você esquece. Eu esqueço. Deus, irmãos, coloca muitas vezes Golias na nossa vida, Saul. Para quê? Para nos treinar na autoridade espiritual. Está lá a adversidade e ele fala assim, agora, você não queria ser tanto usado em cura, você não queria ser usado tanto para expulsar demônio, ele coloca as adversidades para nós usarmos a autoridade que ele nos deu. Saul, ele permite pessoas que nos perseguem, que falam mal, que vão nos caluniar, para nos ensinar a andar em amor. Tudo ele está treinando, tudo vai cooperar para o nosso bem, mas no momento, amém? E sem falar, para terminar, dos desafios de fé. Desafios que ele permite para treinar a nossa fé. Para nós aprendermos a viver pela fé. Amém, meus irmãos? Seja alguém quebrantado, seja alguém que submete aos treinamentos de Deus. E mais do que isso, se você já está identificando áreas na tua vida que você está dominando, que você diz para Deus que aqui Deus não pode mexer, renda hoje. Vai, estou te dando a dica quente. Estou te dando a chave do ano, o código. Nós temos que viver uma vida de rendição completa a Deus. Rendição completa a Deus. Rende logo aquela coisa a Deus, fala assim, já é tua, tá entregue. Não tem nenhuma área mais, Senhor. O filho é teu, está tudo teu. Tudo é do Senhor, Senhor. Amém, meus irmãos? Porque, vou terminar aqui repetindo. Antes de Deus poder nos usar, Ele precisa trabalhar em nós. Antes de Deus trabalhar em pessoas através de nós, Ele precisa trabalhar em nós. E Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Ele vai pegar os fujão esse ano, Ele vai pegar tudo. Aleluia. Ele está realinhando o seu exército. Ele vai pegar os frustrados, vai buscar lá na caverna. Ele vai pegar os amargurados, vai buscar lá também. Amém? Ele vai usar a ferramenta que quiser. Pergunta para o irmão do lado, qual é a broca que Deus vai precisar usar com você? Pergunta aí. É para tijolo ou para coluna? Amém, meus irmãos? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos nos render ao Senhor agora nessa manhã. Aleluia. Vamos nos render completamente ao Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus.
Se renda ao Senhor, aleluia, se renda ao Senhor. Glórias a Deus. Se renda ao Senhor, aleluia, aleluia. Vai lá, ó, vou dar a dica quente. Vai lá perdoar hoje. Eu vou pensar, eu vou sentir, não. Vai lá resolver isso hoje. Resolve já. Resolve já. Papai está avisando. Amém? Hebreus deixa muito claro que existem níveis da disciplina de Deus. Primeiro Deus fala, Deus conversa. Depois que você não escuta Deus na conversa, Ele vai com você no outros estágios, porque Ele te ama e não vai aceitar que você seja essa pessoa arrogante, independente, frustrada, amargurada, que não faz a vontade dEle. Aleluia. Feche os seus olhos. O que você precisa render a Deus nessa manhã? O que você precisa render ao Senhor hoje nessa manhã? Se renda ao Senhor nessa manhã.